Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Olá, pessoal! Hoje a nossa videoaula traz um assunto novo, nós vamos falar sobre os cuidados no trânsito. Eu creio que vocês saibam que também no trânsito nós devemos ter atitudes éticas, não é isso? E nós vamos refletir durante a nossa videoaula de hoje alguns cuidados que nós devemos tomar, tanto pedestre quanto motoristas, ciclistas, tá certo? Então vamos lá, a nossa aula de hoje. Educação no trânsito, hein? Primeiro nós vamos entender, o que seria trânsito, tá certo? O trânsito, pessoal, é a utilização das vias por pessoas, seja eles com veículos, animais, não é isso? Conduzidos ou não, eles vão realizar ações de circulação. Então, o trânsito são as vias, de circulação de pessoas, de animais e etc, tá bom? Aí, para que nós possamos adquirir uma condição, de conduzir um veículo, digamos assim, todos os motoristas precisam ser habilitados, tá bom? Você não pode conduzir um veículo, dirigir um carro, um caminhão, se você não tiver a carteira de habilitação. Você precisa estar devidamente habilitado, tá? Que é justamente o documento que vai comprovar, digamos assim, através dessa carteira nacional de habilitação, que é a CNH, se você está apto ou não a dirigir, tá certo? Não pode ninguém ser pegue se não tiver tirado, emitido essa carteira pelo Detran. Aí para isso vai fazer autoescola, vai ter cursos, de direção e tudo mais para poder estar habilitado na direção, tá certo? Aí, pessoal, você poderia estar perguntando o que é essa segurança, Por que esses cuidados no trânsito? Segurança, pessoal, não é somente a ausência de acidentes, não, tá? Mas também a adoção de condições de comportamento. De que forma nós iremos nos comportar diante do trânsito? Que tipo de atitude, como pedestre ou como motorista, condutor de um veículo, eu devo ter, tá? Como eu devo me portar? Que tipo de regras eu devo obedecer, que tipo de sinalizações. Então, essa segurança, ela não é somente para a ausência de acidentes, não, mas também é uma segurança para evitar situações indesejadas, tá bom? Aí é questão do controle, do perigo. Nós sabemos que o trânsito, ele, digamos assim, traz N perigos, constantes, quando tanto o pedestre quanto o condutor de algum veículo, tá? Ele não se adequa às normas e às leis. Aí ele vai correr o risco, que é a probabilidade de algo indesejável ocorrer, tá? Aí esse controle, são as medidas que nós adotamos para que nada aconteça o contrário desejado, E o perigo que seria a situação, tá certo? Que irá ser provocada através de acidentes. Por isso que nós vamos ver aqui que para um trânsito mais seguro, nós fazemos parte desse trânsito, tá? E quem mais faz parte do trânsito? Você poderia se perguntar, professora, quem que faz parte do trânsito? Nós vamos ver agora, tá bom? Primeiro, é o pedestre. Nós, como pedestre, tá certo? É a pessoa que circula a pé. Todas as pessoas são pedestres de trânsito, porém nem todo pedestre é motorista. Por exemplo, o pedestre, por não ter carro, ainda não tem idade adequada para dirigir, ainda não é motorista, Mas todas as pessoas são pedestres no trânsito. O pedestre tem direitos e deveres, assim como os demais agentes que praticam, tá certo? Que participam no trânsito. Então, o pedestre, ele faz parte do trânsito. E para ele que faz parte desse trânsito, ele tem direitos, mas também tem deveres a cumprir, tá? O ciclista também faz parte do trânsito, não é isso? O ciclista é quem circula de bicicleta,
nas ruas e estradas, tá? Ao andar de bicicleta, o ciclista ele precisa respeitar a sinalização e as leis, tá vendo? Não é somente o pedestre, não é somente o condutor do veículo, mas o ciclista também precisa respeitar as leis de trânsito, tá? Quem acha que pode andar de bicicleta na contramão está enganado. O ciclista deve andar no sentido dos veículos e quando estiver em grupo deve pedalar em fila única, ou seja, em fila um atrás do outro. É muito comum, né, pessoal, nós observarmos e vermos nas vias, nas ciclovias, nas avenidas, ciclistas, como vocês estão observando aqui nos slides, na imagem. Só que aqui são os cuidados também que esses ciclistas também devem ter, tá? Ao trafegar nessas avenidas, que eles não podem andar de bicicleta, né, desrespeitando as sinalizações, não. E nem estar andando de bicicleta na contramão. Outra pessoa que pertence, né, outra classe que pertence ao trânsito são os motoristas. E motorista é a pessoa que dirige um veículo, que pode ser um carro, ele pode dirigir um ônibus, um caminhão, tá? Mas para poder dirigir, se tornar motorista, as pessoas têm que ter a idade mínima de 18 anos, né? E aprender a dirigir para em seguida tirar a carteira de habilitação, como eu já havia informado para vocês. Aí para a pessoa ter esse acesso à carteira, as pessoas fazem um curso. No final do curso, passa por uma provinha, tá? No Detran também, para saber se elas aprenderam tudo direito. Aí você poderia dizer, mas professora, as pessoas que se acidentam, as pessoas, a maioria dos motoristas tem a carteira de habilitação, foram aptas a dirigir, mas constantemente estão ocasionando acidentes, pessoal. Realmente isso é uma realidade, infelizmente, né? Por isso que a nossa aula de hoje é alguns cuidados que nós devemos ter para evitar, né, esses acidentes, tá? Quem mais pertence ao trânsito? Os motociclistas também. As pessoas que andam de moto pelas ruas no trânsito são chamadas de motociclistas. Para andar de moto também é necessário ter a carteira de motorista, tá? Ninguém pode dirigir e pilotar uma moto se não estiver habilitado. Além disso, é preciso usar o capacete como uma forma de segurança, também é obrigatório, né? E o mais importante, é preciso pilotar a moto com muita atenção e muito cuidado. Mas o que, infelizmente, costuma-se perceber em relação às motos, ultrapassando os sinais, andando entre os carros, fazendo as manobras, não é? E uma vez que isso acontece, ou um motociclista toma essa postura no trânsito, ele pode estar colocando a vida dele em risco, também de outras pessoas, para ocasionar acidentes, tá bom? E vamos ver aí algumas dicas que eu coloquei aqui, algumas dicas de segurança. Eu sei que vocês já conhecem bastante, mas nós vamos ver aqui algumas dicas, tá? Por quê? Porque um trânsito seguro, pessoal, é uma questão de atitude. Essa atitude tem que ser por parte de todos, tá bom? Então vamos lá. É cada vez comum, né, ouvir diversas notícias, né, sobre a segurança no trânsito. Só que essas notícias, tanto elas são boas, como elas são, muitas vezes, na maioria, são ruins, né? Por quê? Por conta dos acidentes, pelos excessos de velocidade, por as pessoas estarem falando ao telefone, tem ingerido bebidas alcoólicas, que também não pode, não combina, né, bebida alcoólica com direção, tá? Aí as pessoas pegam o volante, saem dirigindo, tá certo? Então, para se evitar esses acidentes, nós precisamos evitar essas atitudes erradas. De ao dirigir, estar falando no celular, se utilizou de bebida alcoólica, dirigir, tá? Muitos problemas de acidente no trânsito são causados pelos motoristas, né? Por qualquer outro motivo. Não estão usando cinto de segurança e muitas outras coisas, tá? Aí outra vertente, né? Que nós não podemos, que ela é muito importante, tá certo? Também a segurança das crianças no trânsito, né? As crianças, elas também fazem parte, tá certo? E nós precisamos ter alguns cuidados quando, digamos assim, conduzimos criança, né, nos veículos, tá? A criança, ela precisa, como nós vamos ver mais à frente, estar equipada, usando cinto de segurança, estar na cadeirinha. Por quê? Porque as crianças em veículos, tá certo? Elas precisam também ter a sua total segurança
de ir e voltar, tá bom? Aí veja aí, ó, os principais fatores causadores de acidente de trânsito. A má condição, 6%, né? Falhas mecânicas, 4%, e as próprias falhas humanas estão em 90%, onde as pessoas não têm ética no trânsito, não conduz o veículo corretamente, não se preocupa, tá certo, com a sua própria vida nem com a vida dos outros, né? Então, as principais falhas são causadas pelas pessoas, tá? Em acidentes que as pessoas se tornam imprudentes no trânsito, tá bom? Aí veja aí, ó, todos os dias nós já abordamos aqui que acontecem milhares de acidentes no trânsito, né? Em algum lugar. Só que para se evitar esses acidentes, nós temos que respeitar as leis de trânsito, tá? Prestar atenção, né? Porque existem motoristas mal educados, né? A gente deve olhar para os dois lados, quando for atravessar, esperar os veículos pararem. Isso serve para os pedestres, que atravessam as avenidas e não olham para os dois lados, não esperam os carros. Atravessar sempre na faixa de pedestre, nunca atravessar fora da faixa de pedestre, né? Ou nas passarelas, a gente observa que às vezes lugares tem passarela e o pessoal teimam em passar pelas vias, né? Elas foram feitas justamente para ajudar os pedestres, tá bom? Andar na calçada, o pedestre também, tá certo? Se não tiver calçada, ande próximo ao muro, né? Da direção contrária dos veículos, é uma outra dica também importante. Não colocar a cabeça ou os braços para fora da janela, nem ficar em pé dentro do carro ou do ônibus, quando isso pode provocar acidentes, tá vendo, pessoal? Às vezes, né, nós queremos estar colocando o nosso braço para fora da janela do ônibus, do carro, mas isso pode acontecer um acidente fatal, onde você venha perder o seu braço, tá certo? Ou até a sua vida mesmo, né? Se você vai para a escola de ônibus, né, espere parar para onde ele poder entrar e sair. Então é preciso ter calma, pessoal. O segredo no trânsito é calma. E é o que as pessoas hoje em dia não estão tendo. As pessoas estão muito estressadas, se estressam no trânsito, é por isso que acontece, né, os diversos acidentes, tá? Use sempre cinto de segurança. Ajude seus pais, lembrando que todos devem usar o cinto de segurança. Se você tem menos de 10 anos, só pode sentar no banco de trás. Aí você poderia estar dizendo, professora, eu não tenho idade de dirigir. Só a partir de 18 anos que eu vou poder ser habilitado. Mas você já começa a aprender desde já. E nós estamos também falando de cuidados também em relação ao próprio pedestre, né? Que ele deve ter. E você é um pedestre, tá? E na sua casa, com certeza, o seu pai dá o ver dirige, seu tio, seu irmão mais velho. E você já passa as dicas, tá bom? As crianças não podem brincar, andar de patins, skate ou bicicletas no meio das ruas. É muito comum, pessoal, a gente presenciar isso, né? Infelizmente, falta a consciência, tá bom? Elas brincam próximo de automóveis, né? Todos devem fazer essas atividades nos parques, nos clubes, nas praças, tá certo? Onde não há tráfego de carros, tá bom? Para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do trânsito, devemos seguir essas dicas. Ensinar as crianças onde elas devem brincar. Afinal, um trânsito seguro depende de todos nós. E a criança, ela não sabe, não tem esse entendimento. Então, a gente precisa educar as crianças e ensiná-las a forma correta como elas devem observar o trânsito e se comportar neles também, tá? Aí, para a segurança das crianças, né? Crianças de até 1 ano de idade, ela deve ser transportada no banco de trás do carro, no bebê conforto, de costas, tá bom? Como vocês estão observando na imagem do slide. Ela não fica de frente, ela fica de costas. Criança de 1 a 4 anos deve ficar na cadeirinha presa com o cinto no banco de trás. Criança entre 4 e 7 anos deve ser usado um assento de elevação do banco de trás. Veja também aí na imagem. E criança de 7 a 10 anos deve usar apenas o cinto de segurança no banco de trás, mas ressaltando que essa criança ela precisa ter uma altura, uma estatura, tá? Padrão, que é exigido também pelo Código de Trânsito, tá? Para que o cinto não fique frouxo e no momento de um impacto, de um acidente, ela não venha sofrer danos maiores, tá bom? Outra dica de segurança, né? Não comprar cadeirinha que não seja certificada pelo Inmetro. Existem produtos falsificados, pirateados, vocês sabem disso.
Então é importante comprar essas cadeirinhas, né, com o certificado do Inmetro, tá bom? Estar atento, né, para ver se o filho está usando a cadeirinha adequada para a idade e o peso dele. Então os adultos precisam ter esses cuidados, tá? Não ingerir bebidas alcoólicas jamais quando for dirigir. Bebida não combina com volante, com direção. Não falar ao celular, isso nós já abordamos no início, né? As pessoas tendem de estar atendendo, tá na direção, tá atendendo, falando, não pode. Use sempre o cinto de segurança, dê exemplo, pessoal. Entrou no carro, cadê o cinto? Cinto de segurança. Ela tá dizendo, é para sua segurança. Muitas pessoas já deixaram de morrer porque na hora de um impacto de um acidente estavam presas sobre o cinto e não foram arremessadas para fora do carro. Não aceite provocações e desafio, priorize sua segurança de sua família. Existem pessoas que por qualquer motivo perdem a cabeça e vão brigar, discutir. Pessoas já morreram no trânsito por conta disso, tá? Pessoas já foram baleadas, já houve muitas brigas, né? De trânsito, pessoas perdendo suas vidas pelo descontrole no trânsito, tá bom? Mais dicas de segurança aí, ó. Choveu, tem que ter muita atenção na pista. Agora serve também para os motoristas, que vocês podem ser multiplicadores, né? De ideias, vocês podem estar repassando, tá certo? Que vocês estão aprendendo para pessoas que dirigem aí veículos, né? Evite, né? Reduz a velocidade. Choveu, precisa ter muita atenção, precisa reduzir a velocidade antes de entrar lá na poça da água, tá certo? Se o carro deslizar, né, precisa desacelerar, tá certo? Manter o volante em linha reta e não frear também, tá? Não trafegar com pneus careca, pessoal, os pneus careca, ele tá muito passivo a sofrer acidentes, o veículo, tá? Então precisa se evitar. Percebeu que os pneus estão careca, precisa ser trocado. O carro perde a estabilidade, né? E pode derrapar facilmente, principalmente em época de chuva em pista molhada, tá certo? Precisa ter distância de segurança, né? Em freio bruscamente, que às vezes as pessoas freiam bruscamente e o outro não está usando o cinto, aí você pode ser arremessado para fora do carro por conta dos impactos, tá bom? Alguns cuidados também na direção, antes de viajar, calibrar adequadamente os pneus, isso é muito importante. Antes de qualquer viagem, o condutor, né, verificar se os pneus estão calibrados, verificar a quilometragem, a troca do óleo, né, tá certo? Sempre viajar com o tanque cheio, para que você não passe por uma estrada e corra o risco de ficar sem combustível no prego, tá certo? Você nunca sabe o que vai encontrar pela frente, né? Ao entrar na rodovia, ganhe velocidade pelo acostamento de forma, né, já entrar embalado na primeira pista. Dessa forma, você não fechará os demais veículos. Então, aqui tudo são cuidados que tanto o pedestre quanto o motorista deve ter no trânsito, né? Por exemplo, para sair de uma rodovia, né, precisa diminuir a velocidade. Tem motorista que no lugar de não diminui a velocidade, ele avança, né? Precisa diminuir gradativamente, tá? Se não houver desnível, não faça uma manobra brusca. Deslize o veículo suavemente para o lado. Se o pneu furar numa ponte, né, ou uma via sobre o mar, um rio, ou um viaduto, como nós estamos vendo aqui na imagem, tá? Ande com o pneu furado até o outro lado. Jamais faça ultrapassagens em pontes ou viadutos. É perigoso, não pode. Viajando à noite em rodovia de pista dupla, trafega até 80 km por hora. Essa é a velocidade proporcional à visão oferecida pelo farol. Professora, mas a gente observa tudo o contrário, sim. Mas não é porque nós observamos o outro fazer errado, que nós também vamos fazer. Por isso que vocês estão aprendendo agora, para mais tarde, quando se tornarem condutores de veículos, né, serão bons motoristas, tá bom? No início da chuva, né, não liga o limpador de imediato. A sujeira irá prejudicar a visão, tá vendo? Espere a água da chuva retirar a poeira do para-brisa por uns instantes. Durante a chuva, verifique pelo espelho retrovisor se os pneus do seu veículo estão deixando marcas na pista. Se não estão, o veículo está aquaplanando, né? Ou boiando sobre um véu de água. Diminua a velocidade suavemente até as marcas voltarem.
Se você observar que tem muita água na estrada, você precisa ter bastante cuidado. Porque você está percebendo que não está ficando as marcas, então é como se o seu veículo estivesse por cima da água. Então é muito perigoso isso. Pode haver uma correnteza, um deslizamento, tá? Precisa também regular os faróis, né? Esse é um procedimento rápido e várias oficinas e seguradoras oferecem esse serviço, tá? Verificar rotineiramente as luzes do seu veículo. Pessoal, não pode dirigir veículo com as luzes apagadas, tá certo? Faróis queimados, tudo ocasiona multa e pode também ocasionar acidentes, tá bom? Use o retrovisor para controlar as manobras, né? Nunca ultrapasse pela direita, tá vendo? Eu já percebi várias vezes no trânsito pessoas ultrapassando pela direita. É um perigo, gente. Isso não pode, tá? Então, precisamos também dirigir com alguns cuidados psicológicos, tá certo? Pessoas que às vezes estão nervosas, pessoas que passaram a noite acordado, pessoas que estão chorando, né? Acabam pegando a direção e sofrendo acidentes, tá bom? Numa pista de mão dupla, ao receber um farol alto, não olhe para o outro veículo. Olhe para o centro da pista, para o resto e use sua visão periférica para evitar acidente. Nunca fique entre dois veículos, tá certo? Mais pesados que o seu. Veja aqui na imagem. Você está no meio, um caminhão à sua frente e um caminhão atrás de você. Nunca faça isso, porque os carros grandes não irão respeitar os carros pequenos, tá bom? Aí dirigir à noite, né? Preciso ter muitos cuidados, tá? Quando os faróis do veículo, né, ofuscam a visão, às vezes embaça muito a visão da gente à noite. Pessoas que têm problema de visão, que à noite não enxerga bem, precisa evitar, tá certo? Aí precisa diminuir a velocidade, aumentar a distância em relação aos veículos que estão à sua frente, né? Piscar os faróis para se comunicar com outro motorista, tá bom? Lembre-se que dirigir à noite exige o melhor do seu bom senso. Se você percebe que dirigir à noite para você é ruim, então evite. Se você não enxerga, tem dificuldade com a sua visão à noite, pois evite dirigir, que assim você está salvando a sua vida e mais vidas, né? Nós já falamos muito aqui de álcool e direção, né? Que dirigir após ingerir bebidas alcoólicas é um ato criminoso. Mesmo assim, a gente observa, através de uma pesquisa, que 70% dos acidentes fatais são causados pelo uso de álcool, onde o jovem é geralmente a maior vítima, tá bom? As reações provocadas no organismo pelo consumo do álcool, né, são variadas, tá certo? Aí vai afetar o sistema nervoso fica alterado, podendo passar de euforia até um excesso de confiança, também para a depressão total, a pessoa acaba se excedendo, porque acaba ficando fora de si por conta do álcool e cometendo graves acidentes. No celular também, que nós já abordamos, lá proibido dirigir, sim, falando e segurando o celular ou fone de ouvido, porque tira a sua concentração, pessoal, você se distrai, tá certo? Mesmo que esse uso do dispositivo, não, eu boto no viva voz, mas distrai você. Qualquer milésimozinho de distração, pessoal, pode ser fatal para um acidente. Então, a boa dica é fazer as ligações enquanto está na garagem, antes de sair de casa, tá? Ou, se tiver muita necessidade, encosta lá o carro, né? Liga lá o pisca-alerta e faz a tua ligação e depois continua a tua viagem, tá bom? Então, o condutor, ele precisa estar bem fisicamente e mentalmente, né? Às vezes ele passa por um período de fadiga, tá certo? Aí é uma das maiores causas de acidente, porque afeta a tomada de decisão do motorista, né? Aí a questão da atenção é um pisca-alerta direto, gente. É como o Chapolin diz, né? Anteninhas ligadas, tá bom? Total atenção. Qualquer falhazinha pode ser realmente fatal. A audição do motorista precisa estar boa, tá? O som faz parte dessa comunicação do trânsito. Então, se tem alguma perca auditiva, precisa usar aqueles aparelhozinhos para reativar, né, a sua audição. A visão é um fato muito importante nessa condução de veículos. Precisa ter uma visão boa para estar sendo um condutor de veículos. Tá certo, pessoal? Então, aqui, gente, foi algumas dicas de segurança, né? Tá certo? Também tem mais dicas de segurança aqui para pedestre. Eu não estou mostrando somente que para o condutor, mas também para nós, os pedestres, né?
Nunca devemos descer de um ônibus fora do ponto, isso é muito perigoso, tá? Se não for possível evitar, antes de descer, olhe bem se nenhum carro ou moto está vindo em sua direção, porque muitas pessoas às vezes descem do ônibus e não olham para atravessar a pista, a avenida, passa por a traseira do ônibus e um carro vem e acontece um acidente, né? Nunca abra a porta desse de um carro estacionado sem primeiro olhar se estão passando pedestres ou veículos. Nunca sair do carro e deixar a porta desse carro aberta, tá certo? Não deixar as crianças brincando na rua sozinhas, porque às vezes as crianças se distraem, não prestam atenção, tá? Algumas dicas para os ciclistas: usar sempre o capacete, nunca, tá certo, estar na contramão, sinalizar com as mãos também, trace rotas seguras, cuidado com os cruzamentos, tá? Não ande entre os carros, pelo amor de Deus, você que anda de bicicleta. Evite ao máximo passar pelas calçadas, tá certo? Não divida a pista com veículos grandes, é muito perigoso. Cuidado com as portas de veículos, né, estacionadas, que às vezes os veículos estão lá, estão abertos. Então precisa ter todos esses cuidados. É para a sua vida, para a sua segurança, tá? A vida, pessoal, ela vem em primeiro lugar, não é verdade? Então é por isso que essas medidas é uma ética, tá certo? De comportamento no trânsito. Então nós precisamos ter, né, essas atitudes de comportamentos para nossa segurança e para a segurança das demais pessoas, tá certo? Então espero aí que essas dicas possam ter contribuído com vocês, que vocês possam repassar nessas ideias e perceber, tá? Algum condutor fazendo algo de errado, você já vai corrigi-lo, tá bom? E também se certificar da questão de ser pedestre, né? A forma como você deve se posicionar e agir como pedestre também, tá certo? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.